Qual foi o objeto mais valioso que você já encontrou? Uma corrente de ouro, um relógio ou algum valor em dinheiro? De qualquer forma, acho que não foi o suficiente para você ficar rico ou milionário. Mesmo assim, você deve ter sentido uma alegria imensa. Afinal de contas, não tem nada melhor do que encontrar algo valioso, não é mesmo? E é sobre isso que eu falarei no vídeo de hoje, os 10 maiores tesouros já encontrados. Tesouro de From. Em abril de 2010, esse senhor com o nome de Dave Crisp decidiu dar um passeio com sua máquina de procurar tesouros, o seu detector de metais. Ele foi para um campo onde já havia encontrado algumas moedas de pratas romanas, e pouco a pouco ele foi encontrando várias moedas, que provavelmente eram restos de um tesouro perdido, que poderia estar enterrado ali no local. Enquanto ele continuava sua procura por essas moedas, Crisp recebeu um chamado sinal engraçado. O seu detector de metais começou a apitar muito, indicando que naquele local havia uma grande quantidade de metal enterrado. Ele logo foi buscar a sua pá e começou a cavar. Ao atingir os 35 centímetros de profundidade, ele encontrou um enorme vaso de barro, e dentro desse vaso tinha um total de 52.503 moedas romanas. Depois de muitos estudos, pesquisadores descobriram que o tesouro foi enterrado por volta do século 3 e valia aproximadamente 300 mil dólares. Hoje essas moedas estão no Museu Britânico, em Londres, e é claro, o senhor recebeu a sua parte em dinheiro. Tesouro Viking. Um garoto de 13 anos na Alemanha descobriu um tesouro viking de mais de 1000 anos, que continha moedas, anéis, braceletes, broches, pérolas e muitas outras coisas, que foram enterradas entre o ano de 980 a 990, perto de um túmulo da Idade do Bronze. No total, os especialistas recolheram cerca de 1,5 kg de joias e moedas, em um campo de 400 metros quadrados. Legal, não é mesmo? Tesouro Joseph Ferrin. Joseph Ferrin estava explorando a casa que tinha comprado havia pouco tempo, quando descobriu por acaso um tesouro escondido no sótão. Ele encontrou 8 caixas de munição, e dentro havia mais de 40 mil dólares em dinheiro. Mesmo com problemas no carro, reformas para fazer na casa e com o desejo de adotar uma criança, mesmo assim, ele teve a honestidade de procurar o dono do dinheiro para poder devolver. Não pensei em momento algum em ficar com o dinheiro. O antigo dono da casa não teria escondido essas caixas cheias de dinheiro para eu achar, contou ao jornal. Antes de devolver o dinheiro, ele levou as caixas até a casa dos seus pais e começou a contar com a ajuda da sua esposa e dos seus filhos, e quando o valor chegou a 40 mil dólares, ele decidiu parar. Como o antigo dono da casa já havia morrido, o dinheiro foi entregue para 6 filhos do antigo dono da casa. Ele era um pai exemplar. Eu também sou pai, e por isso posso entender que o maior motivo de um pai guardar dinheiro é garantir o futuro da sua família. Agora eu quero saber a sua opinião, seja honesto, o que você faria com esse dinheiro? Procuraria o dono ou ficaria com ele para você? O copo de ouro Ringley Mary foi encontrado próximo a Kent, na Inglaterra, no ano de 2001, e seu valor é de 520 mil dólares. Embora tenha sido feito num estilo muito antigo, que inicialmente os pesquisadores acreditaram que era da data de cerca de 2.300 anos antes de Cristo, na verdade é de um período mais novo, e agora esse copo de ouro pertence ao Museu Britânico. No dia 16 de novembro de 1992, na Inglaterra, também foi usado um detector de metais para descobrir esse tesouro, o Tesouro de Oxney. O Tesouro de Oxney é o maior tesouro de ouro e de prata da Britânia, e esse tesouro é nada mais nada menos do que 15 mil moedas de ouro, prata e bronze romanas, e também 200 utensílios de pratas e joias de ouro que estão exibidas em um museu britânico em Londres. Tesouro de Staffordshire. A impressionante descoberta foi feita no dia 5 de julho de 2009 por Terry Weber. Ele encontrou com seu detector de metais 244 objetos feitos de ouro, mas isso não parou por aí. Nos anos seguintes, foram realizadas diversas escavações no local, e o resultado dessas escavações são mais de 3.500 artigos, que pesam junto um total de 5,1 kg de ouro e 1,4 kg de prata. Os pesquisadores afirmam que esse é o maior tesouro do anglo-saxão do Reino Unido, e isso tudo começou com apenas o uso de um detector de metais. Tesouro Zroda. No ano de 1985, foi descoberto um dos maiores tesouros da Polônia, e ao contrário dos outros, esse não foi com um detector de metais. Enquanto as pessoas trabalhavam na renovação de um edifício antigo, elas encontraram um vaso cheio de moedas, mas não para por aí. Alguns anos depois, próximo ao mesmo lugar, outro tesouro foi descoberto, incluindo mais moedas, joias e uma coroa de ouro única. Ao todo, o valor desse tesouro gira em torno de 120 milhões de dólares.
Este é provavelmente o maior tesouro de um naufrágio, e embora fosse encontrado 17 toneladas de moedas, esse navio gerou muitas discussões, pois foi descoberto em um território incerto. No entanto, tem-se acreditado que é o navio Nuestras Senoras de las Mercedes, afundado em 1804, e provavelmente pertence ao governo espanhol. Já pensou em ficar rica com apenas 5 dólares? Foi o que aconteceu com Terry Horton. Em 1992, em San Bernardino, na Califórnia, Terry foi até uma loja de artigos de segunda mão, ou loja de móveis usados se preferir. Ela só queria comprar um presente para sua amiga, porém ela acabou se apaixonando por uma obra de arte e ofereceu a essa obra 5 dólares, e assim fechou o negócio com o dono do local. Porém, depois de alguns anos, ela decidiu vender esse quadro, e foi durante essa tentativa de venda que ela descobriu que aquela obra de arte havia sido produzida por Jackson Pollock, que poderia valer uma grana preta. Foi um professor de arte que disse a ela que o quadro poderia ser uma obra de arte feita por um pintor chamado Jackson Pollock. Depois disso, ao consultar os especialistas, ficou comprovado a existência de uma impressão digital do artista na tela do quadro, ou seja, ela ficou rica com uma obra de arte que ela comprou com apenas 5 dólares. Porém, ela ainda não vendeu o quadro, mesmo após receber uma oferta de 2 milhões de dólares por um colecionador. Ela diz que só vende esse quadro por no mínimo 50 milhões de dólares. E eu não sei você, mas eu já teria vendido esse quadro faz muito tempo. Cópia original da Declaração da Independência. Outro caso parecido ocorreu em 1989. Um homem, após ir a uma loja de coisas antigas, decidiu comprar uma pintura antiga por apenas 4 dólares. Ele comprou um quadro com o intuito de reformá-lo. Porém, assim que foi reformar o quadro, ele removeu a tela e foi aí que ele encontrou um papel dobrado dentro dela. E esse papel dobrado era simplesmente a cópia original da Declaração da Independência. Anos depois, esse documento foi leiloado por mais de 200 milhões de dólares. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.